Irmãos, esse vídeo eu quero esclarecer algumas coisas com relação a duas classes de cristãos que eu tenho encontrado muito, que são aqueles que estão descontentes nas suas igrejas, estão querendo sair, e aqueles que já saíram, mas tanto um quanto o outro estão fracos espiritualmente, estão praticamente mortos espiritualmente. E eu vou explicar para vocês por que vocês estão passando por isso, amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que simulador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vosso ânimo. Glória a Deus. O que essa palavra nos traz, né? Nós vamos meditar nessa palavra e entender o que está acontecendo com você. Mas primeiro você precisa entender o seguinte, que a condição da igreja nos dias atuais é o seguinte: existe o joio e existe o trigo. A verdadeira igreja de Cristo, ela tem que ter o joio e o trigo. Eles têm que crescer juntos, é bíblico. Mas quem vai separá-los, né, é somente o Senhor Jesus. Ele é quem vai separar o joio do trigo. Então, uma vez que você se considera o trigo e tem o joio, irmãos, a condição da igreja nos dias de hoje é que o joio, ele cresceu tanto, ele se multiplicou tanto que ele está sufocando o trigo. E agora o trigo, que são aqueles irmãos que verdadeiramente têm um compromisso com a palavra, têm um compromisso com a santidade, eles verdadeiramente servem ao Senhor Jesus Cristo em obediência total. Irmãos, em devoção, de corpo, alma e espírito, o que acontece com eles? Eles acabam, né, se desanimando, se oprimindo de ver tanta coisa errada nas igrejas, de ver os pastores concordando com os pecados, de ver os pastores não pregando a santidade, não pregando a doutrina, de ver muitas coisas acontecendo na igreja, né? Muitos desfiles de moda, muitas irmãs andando com roupas sensuais, chamativas, né? E os irmãos cobiçando, né? E aí vai acontecendo um tipo de prostituição e adultério. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas se oprimem tanto com isso, né? O trigo, os irmãos que são trigo, se oprimem tanto que eles começam a murchar, a desfalecer, a ficarem sufocados diante disso. Glória a Deus. Então, a primeira coisa, a primeira sensação que vem na vida desses irmãos é a frustração. É a sensação de frustração, de você estar no lugar que você já considera que não é mais o seu lugar ali. Você já começa a entender que ali não é o seu lugar, que qualquer lugar é melhor que ali. Mas nós temos que levar em conta, irmãos, o seguinte, né? Que uma vez que o mundo entra na igreja, aleluia, glória a Deus, né? Infelizmente, o mundo entrou na igreja, em vez da igreja ganhar o mundo, não, o mundo tem ganhado a igreja. Uma vez que o mundanismo acaba entrando na igreja, isso acaba contaminando muitos. E até muitos que são até mais fracos, né, na santa doutrina, acaba ficando mais mundano do que os próprios mundanos, né? Então, para que você entenda, o que está acontecendo é o seguinte: opressão. Muitos irmãos estão oprimidos dentro dessas igrejas. Eles acabam faltando aos cultos, acabam não indo aos cultos, acaba só indo de vez em quando para dizer que ainda é membro. Por quê? Porque ele não tem mais prazer. Então ele vai para a igreja, ele mal consegue adorar ao Senhor. Ele não adora, ele não glorifica, ele não consegue se concentrar. Porque, irmãos, por mais que a gente queira adorar ao Senhor, a gente tem dois olhos na cara. Então a gente vê as coisas e a nossa mente trabalha em função daquilo que a gente vê. Então, uma vez que você olha as coisas erradas, irmãos, a sensação que dá é de frustração, de você querer consertar aquilo e você não poder, você não ter autoridade suficiente para consertar aquilo. Porque muitas das vezes eles são afrontados pela oposição.
são afrontados pelos líderes, pelos pastores, são intimidados, né? E aí eles acabam não tendo o direito de falarem ou de se manifestarem a respeito disso. Irmãos, então o que acontece ou você fica cego de vez, né? Você entra na igreja com os olhos fechados e sai com os olhos fechados, ou você simplesmente ignora. Você finge que nada está acontecendo em sua volta. Irmãos, eu sei como é difícil. Eu já passei por isso, né? E eu vou falar sobre a minha experiência. Mas primeiro vamos entender o que está acontecendo. Muitos ministérios estão sendo enterrados. Por quê? Porque uma vez que esses irmãos estão frustrados, espiritualmente, estão sofrendo todo tipo de frustração, de oposição, de opressão pelos seus líderes e pelos outros membros, né, que têm eles como santarrões, como quadrados, como antiquados, né, como religiosos também, né, já me cansaram de me chamar de religiosa, eu nem ligo mais, eu até gosto que me chamem de religiosa, glória a Deus. Então, uma vez que eles são oprimidos, o que acontece? Os ministérios deles ficam enterrados, porque eles não conseguem prosperar na obra. Eles não conseguem fazer a obra de Deus com alegria. Eles não conseguem fazer a obra de Deus com prazer. Eles começam a se entristecer de tal forma, irmãos, que a obra das mãos deles já começa a ficar relaxadamente. E a palavra do Senhor fala, ai daquele que faz a minha obra relaxadamente, né? Então, a condenação para aquele que está fazendo a obra relaxadamente. Irmão, mas a culpa não é minha, porque eu estou numa igreja que está toda mundana e eu estou fazendo a obra, mas eu não sei o que fazer. Irmãos, calma, né? Vamos chegar lá, glória a Deus. Então, começa a entrar profunda tristeza, desânimo, as mãos começam a desfalecer na obra, a pessoa começa a perder a vontade de estar nos cultos, né? A pessoa já não quer mais participar do grupo de louvor, porque sempre tem fofoca, sempre tem contenda, né? E a pessoa, para acabar fugindo dessas fofocas e contendas, ele decide não participar mais. Então, simplesmente, eu não vou participar, porque é só contenda, fofoca, só briga, só confusão. Então, as pessoas acabam até se afastando dos membros, acaba tido como antissociais, porque eles não conseguem ter uma amizade sadia, porque sempre que eles vão falar sobre o assunto, que é doutrina, que é a santidade, há ali um mal-estar, né? Ocorre ali uma afronta, algo que vem trazer um mal-estar ali espiritual entre aquelas pessoas. Então, além do desânimo de congregar, eles começam a parar na caminhada, simplesmente. Eles começam a parar, eles começam a desanimar, eles começam a se entristecer e falar, hoje eu não vou para a igreja não, porque, nossa, se for para mim ir para aquela igreja e voltar do mesmo jeito e ver tudo que eu vejo, meu Deus, não aguento mais, já tô por aqui, né? Eu sei como é difícil, irmãos. Glória a Deus. E aí a pessoa, né? Tem aqueles que estão pensando em sair dos seus ministérios e tem aqueles que já saíram, né? Que estão em casa somente, né? Em casa, assistindo lives, vídeos aí pelo YouTube, né? Se alimentando da palavra do Senhor assim. Mas o que está acontecendo, irmãos, o que está me preocupando não é isso. O que está me preocupando mesmo, aleluia, trazendo para essa palavra de hoje, é a condição espiritual desses irmãos. É que 90% desses irmãos que estão querendo sair dos seus ministérios para ficar congregando em casa, né? E aqueles que já saíram, 90% eles estão mortos espiritualmente. Eles estão doentes espiritualmente. Porque só se ficar assistindo live não está sendo suficiente para eles. Por quê, irmãos? Vamos voltar para a palavra. Hebreus 12. Aqui diz, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Então, a primeira coisa que você precisa entender, irmãos, deixar todo embaraço, toda a confusão da tua mente, tudo aquilo que venha causar embaraço na sua vida, né? E Cristo aqui, ele está falando, ele está trazendo o próprio exemplo dele, que ele viveu no meio de pessoas que também estavam na mesma condição que você está. Pessoas que se diziam cristãos, pessoas que eram crentes, pessoas que se consideravam judeus, e eles pecavam constantemente contra a lei e contra Deus.
Então Jesus foi um exemplo dizendo que mesmo ele rodeado de uma grande nuvem de testemunha, mesmo rodeado de tanta gente, né? Ele aprendeu e ele está nos ensinando a deixar todo o embaraço, tudo aquilo que pode nos trazer embaraço. Mas deixar o embaraço é deixar essas questões para o Senhor resolver, porque é Deus que vai separar o joio do trigo, não é eu, não é você. Muitas das vezes a gente quer, irmãos, resolver as coisas com as nossas mãos, mas tem coisas que tem que entregar na mão de Deus. Simplesmente assim. Também fala, corramos com paciência para a carreira que nos foi proposta. Irmão, qual é a carreira que foi proposta? Irmãos, é a salvação. Então, o que foi que Jesus te propôs? Né? Qual foi a primeira e a maior promessa da sua vida? Foi a salvação. Então, é nesta carreira que todos nós estamos. Os nossos caminhos, nós queremos que nos leve até o céu. Então, uma vez que você entra por esse caminho estreito de guardar a doutrina da santidade, irmãos, você tem que entender que ela vai dar em algum lugar, né? E vai dar no céu. Então, o seu objetivo é o céu. Então, você tem que correr com paciência, ou seja, tenha paciência. A Bíblia diz que os fortes suportam os fracos. Se você se considera fraco, mas você cumpre toda a palavra de Deus, se você guarda a doutrina da santidade, então você não é fraco, você é forte, irmãos. Você tem que entender que os fortes suportam os fracos. Os fortes são aqueles que eles vê tudo o que está acontecendo e ainda conseguem adorar a Deus, conseguem colocar um sorriso no rosto e ir para a igreja e adorar a Deus mediante tudo aquilo que está acontecendo em sua volta. Por quê? Porque nessa palavra diz, olhando para Jesus. No versículo 2, autor e consumador da vossa fé. Então, uma vez que você olha para Jesus, irmãos, você não consegue olhar para mais nada. Glória a Deus. Então, o seu objetivo, o seu alvo é o céu e é Jesus. Se você olhar para Jesus, irmãos, você vai conseguir adorar a Ele. Você vai conseguir servir a Ele, seja na igreja que você esteja. Mas você precisa ter em mente que você precisa olhar para Jesus. E a maioria desses irmãos pararam de olhar para Jesus e começaram a olhar para os homens. Quando você olha para os homens, você só vê erros. Assim como nós somos pecadores também, somos dotados de falhas, irmãos. Eu não me considero santa, não. Também sou dotada de falha. Mas quando você vê pessoas que têm falhas, tantos quanto você, e essas pessoas são avisadas e elas não querem mudar, então entrega elas ao Senhor. Você fez a sua parte. Agora compete a você somente adorar a Deus, fazer a sua parte. Vai para sua igreja, adora a Deus, olha para o Senhor, para de olhar para o homem. Se você ficar olhando para o joio, ele vai te sufocar. Ele vai matar a tua fé, irmãos. Né? Também neste mesmo versículo fala que Jesus nos deu exemplo, suportou a cruz. Né? Suporta a sua cruz. Carrega ela. Suporta as aflições como bom soldado de Cristo, irmãos. Desprezando toda afronta. Né? Desprezar a afronta, irmãos. Nós somos afrontados 24 horas por dia. A gente sabe muito bem. As pessoas sempre olham pra gente e falam, por que você não pinta esse cabelo? Por que você não corta? Você não tira essa sobrancelha? Por que você não se arruma? Tá parecendo uma velha. Porque você não faz isso, não faz aquilo? Por que você não faz aquilo outro? Irmãos, somos afrontados o tempo todo, dentro da nossa própria casa. Como por exemplo, aí você vai fugir da sua casa? Você vai embora da sua casa por causa disso? Não, suportar a afronta como um bom soldado de Cristo. Aleluia. Considerai aquele quem? Jesus, que suportou tudo isso. Olhai para o exemplo de Jesus. Olhai para ele. Glória a Deus. Para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Então é por isso essa é a resposta, porque você está fraco e desanimado. Simplesmente você parou de olhar para o alvo. Uma vez que você desviou o seu olhar, irmãos, você parou de seguir a Cristo e começou a olhar para o lado. E quando você olha para os lados, você se perde. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz na palavra do Senhor, dizendo, não saia das vossas congregações como é costume de alguns, né? Então não é um bom costume cristão ficar saindo da igreja, ficar mudando de igreja, irmãos. Mas a minha igreja não prega santidade, irmãos. Se tem uma outra igreja
por aí que prega santidade, você ora a Deus, pede direção de Deus primeiro. Não vai meter a cara e sair, não. Porque se você sair fora, sem a direção de Deus, Deus vai fazer você voltar lá. Porque às vezes Deus quer te usar lá para ver se você consegue salvar mais algum. Para ver se você consegue, aleluia, ensinar a palavra, a doutrina para mais algum. Talvez Deus quer te usar lá como espelho, como exemplo para alguém lá dentro. E você está querendo fugir disso. Então, primeira coisa, tem que ter o direcionamento de Deus. Primeiro precisa orar a Deus e perguntar: Senhor, eu devo sair? Eu posso sair? E não só simplesmente se revoltar e falar: ah, eu não vou mais. Glória a Deus. Não é assim, irmãos. Não é bem assim. Não é bem assim. Se você está pensando em sair, busque direcionamento de Deus. E você que já saiu e está na sua casa, fraco, desanimado, sem força de orar, sem força de jejuar, sem força, irmão, nem sequer de dobrar o joelho 5 minutos para falar com o seu Deus, irmãos. Então, verdadeiramente, você saiu da sua igreja fora da direção de Deus. Porque Deus não manda ninguém sair da sua igreja para ficar dentro de casa. Não. Se Deus mandar você sair, ele já vai ter aberto uma outra porta para você entrar. Primeiro, ele abre uma porta, ele mostra um lugar, ele vai dar um escape primeiro, irmãos. Ele não quer, quem quer os crentes dentro de casa, detidos dentro de casa, sem congregar, é o adversário das nossas almas, não é o Senhor. É o adversário das nossas almas. Irmã, mas não tem nenhuma igreja de doutrina. Irmãos, por que esses irmãos que saíram, ou que estão já decididos em sair, estão morrendo espiritualmente? Estão tão fracos que não tem força nem de falar com Jesus mais. Por quê? Porque eles não têm estrutura espiritual para ficar congregando em casa. Quando é um crente que tem estrutura espiritual, até vai, irmãos, né? Um crente que tem costume de orar no mínimo 1 hora por dia, cantar os 3 hinos da harpa todos os dias, fazer jejum semanalmente, né? Pelo menos, no mínimo, uma vez na semana. É um crente que ele tem uma vida de leitura da palavra, é um crente que está sempre avivado. Então, uma vez que você tem essa força espiritual, irmãos, aí sim, você pode até aguentar ficar congregando em casa. Você ali, com a sua família. Glória a Deus. Irmãos, mas se você não tem essa estrutura, volta para sua igreja. É melhor você ficar lá e esperar a direção de Deus. É melhor. Sabe por quê? Porque você corre o risco de morrer espiritualmente, de se desviar, de ficar desviado, irmãos. Glória a Deus. Você pode correr o risco de ficar desviado. Aleluia, glória a Deus. Porque esses irmãos simplesmente, eles estão em casa, não estão congregando, não estão ceando, não estão fazendo a obra, estão morrendo, estão enterrando o ministério, não estão fazendo nada. E o Senhor não está se agradando disso, irmãos. Quem está aplaudindo, quem está gostando disso é o diabo. Aleluia, porque você não tem estrutura espiritual para isso. Não tem. Não tem. Uma vez que você sai fora da direção de Deus, Deus faz você voltar. Como aconteceu comigo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que ter a direção de Deus e tem que esperar no tempo de Deus. Eu congreguei no ministério muitos anos, irmãos. E no começo, até que eu via a doutrina, mas depois, o pastor presidente de lá, ele escancarou as portas, né? Ele relaxou e aí o que eu via lá dentro era só mundanismo lá dentro. Isso começou a me entristecer de tal forma que eu ia pro culto triste, voltava triste. Eu chorava o culto inteiro, eu passava o culto inteiro com os olhos fechados para ver se eu conseguia me concentrar. Irmãos, eu comecei a sofrer muito, muito mesmo. E aí, às vezes que eu tinha oportunidade, que eu falava da santidade, que Deus me usava para exortar, as pessoas ficavam com cara feia comigo. E aí eu comecei, não ter mais oportunidade também. Então isso foi me entristecendo, foi acabando com a minha vida espiritual, com o meu ministério. Mas toda vez que eu orava a Deus, Deus falava que não era para mim sair, que era para mim ficar ali e esperar o meu tempo. Foi quando esse mesmo pastor entregou uma obra nas minhas mãos, que eu já contei aqui, né? Que eu fiquei 2 anos cuidando de uma igreja, irmãos. Então, tem a sede e todas as outras sub. A sede e a sub, nenhuma tinha doutrina de santidade, mas
A que eu dirigia tinha. Por quê? Porque eu estava ali. Se eu tivesse saído, hein? Então Deus não teria me colocado ali, naquela igreja, para me cuidar durante 2 anos daquelas almas, para me ganhar almas naquela igreja. Uma igreja que só tinha 3 membros. E quando eu saí de lá, né? Depois de 2 anos, a igreja estava cheia. Glória a Deus. E todos guardando a doutrina da santidade, irmãos. Então a gente tem que entender os propósitos de Deus, não são os nossos propósitos. Tem o tempo de Deus, o tempo determinado do Senhor. E muitas pessoas que saíram dali da igreja que eu dirigia, que não concordava com a sã doutrina, eles saíam. E quando eu ia orar a Deus, por isso Deus falava que era para me descansar o meu coração, que eles iam voltar pelo mesmo caminho. Então, todos esses que saíam, eles voltavam. Então, não saia, irmão. Se você não tem estrutura espiritual para ficar congregando em casa sozinho, é melhor você não sair. Não faça essa loucura. Senão, você vai morrer espiritualmente, você vai enterrar os talentos, você não vai suportar, você que é fraco espiritualmente, você que sabe que não tem estrutura, irmãos. Amém, irmãos? Então, guarda essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Amém?